Bom. Cala a boca, Vinícius! Bom, gente, a gente vai falar sobre grandezas diretamente proporcionais, inversamente, né? E não proporcional na aula de hoje. Então, para começar, primeiro, o que é a grandeza? É aquilo que a gente pode medir, né? E tem a sua unidade de medida. Então, por exemplo, muita gente confunde, às vezes pensa que unidade de medida é a grandeza. Por exemplo, quando eu falo qual é a sua idade, você pode falar a sua idade em meses, certo? Idade em meses, ou você pode falar a sua idade em anos, idade em dias. Mas todas as três, meses, dias ou anos, significa a mesma grandeza. A grandeza idade, a grandeza tempo aí. Tá certo? Então muita gente confunde com a unidade de medida com grandeza. Grandeza é aquilo que você tem uma unidade de medida ali, que você pode contar, você pode dimensionar. Então, por exemplo, algumas grandezas. Comprimento é uma grandeza, certo? Tamanho, comprimento. Ela pode ter unidade de medida metros, pode ter, sei lá, quilômetro, milímetro, e assim vai indo. Massa é outra grandeza. Ela pode ser quilograma, pode ser grama, miligrama. Todas as três é a mesma grandeza massa. Força, ele pode ser dado em Newton, que é um N maiúsculo, é uma outra grandeza. Velocidade é uma outra grandeza que pode ser dada em metros por segundo, quilômetros por hora, e assim vai. Então todo mundo entendeu o que é grandeza? Entendeu o que é grandeza? Vocês de casa entenderam o que é grandeza? Entendeu o que é grandeza? Entendeu? Entendeu. Só que as grandezas podem se relacionar uma com a outra. Tipo, uma grandeza pode ser relacionada com outra grandeza. Tá certo? Ou até mesmo a mesma grandeza de objetos diferentes podem ser relacionados. Por exemplo, o comprimento de uma casa e o comprimento de uma porta. São duas grandezas idênticas, mas uma grandeza é para casa, a outra grandeza é para porta. Mas significaria a mesma grandeza. Aí, as grandezas podem ser diretamente proporcional, dP, inversamente proporcional, IP, e não proporcional, NP. Certo, mano? Tá entendendo? Vocês estão entendendo também? Ótimo. Então vamos lá. As grandezas que nós temos aqui em alguns exemplos. O que significa dP, IP e NP? dP. Se uma grandeza aumenta, a outra vai aumentar também na mesma proporção. Por exemplo, uma caixa cabem 5 bolinhas. Se eu tiver 2 caixas, 10 bolinhas. Se tiver 3 caixas, 15 bolinhas. Então, elas são proporcionais. Quando uma aumenta, a outra aumenta do mesmo jeito. Certo? Uma aumentou de uma em uma, mas a outra aumentou de 5 em 5. Está aumentando multiplicativamente igual, identicamente ali igual. Então, beleza. Tem algumas grandezas que são diretamente proporcionais, outras inversas, outras não proporcionais. Diretamente proporcional, quando uma aumenta, a outra grandeza também aumenta. Ou se ela diminuir, a outra também diminui. Isso significa diretamente proporcional. Inversamente proporcional, uma grandeza aumenta, a outra grandeza vai diminuir. Ou se uma diminui, a outra vai aumentar. E não proporcional é quando uma aumenta e a outra também diminui ou aumenta, tudo faz, mas não proporcionalmente. Professor, não estou entendendo. Vocês vão entender já já, quando chegar nos exemplos. Por exemplo aqui. O carro percorre 20 metros em 2 segundos. As grandezas que eu tenho aqui é a distância, com a unidade de metros. E eu tenho o tempo, que é a outra grandeza, 2 segundos. Quantidade de segundos. Se ele percorre, aqui nesse exemplo a velocidade é idêntica, não está mudando a velocidade. Se ele percorre 20 metros em 2 segundos, em 40 metros, ou melhor, mais 20 metros, vai demorar mais 2 segundos. Mais 20 metros vai demorar mais 2 segundos. Resumindo, eu aumentando de 20 aqui vai aumentar de 2 em 2. Em outras palavras, se eu aumentar a distância, eu vou aumentar o tempo? Se eu aumento a distância, eu vou aumentar o tempo. Uma aumenta, a outra aumenta. Diretamente proporcional.
O segundo exemplo. Um carro com velocidade de 30 metros por segundo. Vai de São Paulo a Rio de Janeiro. Está ali, São Paulo e Rio de Janeiro. Eu não vou mudar a distância de São Paulo e Rio de Janeiro. Vai estar lá. Ele faz em 7 horas. As grandezas que nós temos aqui, que estão nessa relacionada aqui, é a velocidade, com a unidade de 30 metros por segundo. Vou colocar só o metro por segundo aqui. E o tempo, que é 7 horas, que eu vou colocar só o H aqui, de horas. Eu pergunto, se eu aumento a velocidade, o tempo para percorrer essa distância vai aumentar ou vai diminuir? Vai diminuir. Vai diminuir. Lembrando que a distância não está mudando. É São Paulo e Rio de Janeiro, acabou. Se eu aumento a velocidade, o tempo vai diminuir. Aumentei a velocidade, o tempo diminui. Então ele é inversamente proporcional. Estão entendendo? Beleza. Aí vem a terceira. Uma pessoa de 18 anos tem 1,77 m. Grandezas, idade, 18 anos aí, vou chamar de... Não sei se dá para enxergar aqui, tá? Mas é idade e altura. Então, a unidade medida da idade aqui está sendo anos. Vou colocar anos aqui. E a unidade medida da altura é metros. Vou colocar metros aqui. Eu pergunto, quanto mais idade, mais altura ele tem? Não. Tipo, o cara quando tiver 50 anos vai continuar crescendo? Não. Quando tiver 70 anos vai estar desse tamanho, virou um gigante? Não. Então essas duas grandezas não são proporcionais. Ah, professor, mas quando eu sou criança, eu sou pequenininho. Aí quando eu vou ficando mais velho, eu vou aumentando a minha altura. Tudo bem. Mas cada ano você vai aumentando a mesma altura? Talvez. Talvez sim. Até 90 anos? Não. Então não. Tem que ser geral. Certo? Então essas duas grandezas não são proporcionais. Certo? São MP, não são proporcionais. Resumindo, vocês entenderam agora o que é proporcional e o que é não proporcional? Certo? Proporcional, quando um aumenta, a outra aumenta, ou diminui, a outra diminui, etc. Só que o proporcional pode ser de dois tipos. Ela pode ser diretamente ou inversamente. Certo? Aumentou, aumentou, diminuiu, diminuiu. Esse aqui inversamente. Aumentou, diminuiu, diminuiu, aumentou. E não proporcional é quando não tem proporção, não tem essa relação contínua, linear aí. Todo mundo entendeu? Sim. Espero que tenha entendido. Valeu, até mais.